Fala galerinha, vou falar hoje sobre mão de faca, tá bom? Eu vou entrar numa tradição entre que a quimbanda ela persistiu nesse tipo de elemento porque foi o único jeito que as pessoas acreditou, pelo menos dentro do meu fundamento, dentro do que eu já passei. Os sacerdotes de Quimbanda, o Tata de Quimbanda, eles acreditavam que quando você era apto a fazer qualquer tipo de ritualística dentro daquele terreiro, até mesmo para os seus catiços, vamos falar assim, ele tinha que estar entreligado a todos os rituais já feitos na casa e estar apto a fazer todos os rituais da casa. Então, quando ele estava apto para fazer esses rituais, ele ganhava a mão de faca. Ele ganhava uma faca para corte dos seus Exu e Pombogira, tá? Então, dentro daquela cerimônia, ali mesmo já é feito o corte, o primeiro corte com aquela faca, e do lado do sacerdote ajudando o neófito ali a se consagrar para a mão de faca, tá bom? Dentro da tradição que eu passei era dessa forma que as pessoas faziam. Então, você ganhava com a sua mão de faca o bicho, a mão de faca e a própria faca, tá? Normalmente é composto por 3 facas, tá? Eu não sei, tem quimbanda que dá uma, tem quimbanda que fala pro filho comprar. Não estou errado, é dessa forma que eu aprendi, que era composto por 3 facas. Uma faca para corte de bichos grandes, outra faca para corte para bichos médios, outra faca para corte para bichos normais de penas, né? E aí, a faca, na verdade, ela representava que você era apto a fazer esses tipos de rituais. Dentro da minha casa, como a gente não tem ligação muito a essa tradição mais, eu não dou mais mão de faca, entende? Por que isso? Porque meus Exu e as minhas pombogiras só comem por mim. E assim, na verdade, se eu precisar que minha esposa cortasse para mim, eu teria uma confiança absoluta que ela poderia cortar para mim se eu não pudesse. Mas eles comem por mim, tá? Por nenhum outro sacerdote. E eu acho que nada mais, nada menos, mais importante é que as suas divindades, as suas entidades, ela comem por vocês, tá bom? Antes de eu entrar em qualquer tipo de detalhe sobre divindades e espiritualidade, espírito ou até mesmo guardiões, do jeito que vocês querem chamar esse tipo de energia, entidades, essas coisas, tá? Vocês têm que saber que você está compondo um Ibá. O Ibá significa o corpo daquilo ali, daquela energia ali. E quando você alimenta o corpo, dentro da tradição, quando a gente faz um fundamento, esse corpo aí ele tem que dentro as suas energias. E quando você realimenta essa energia, eu tenho uma tradição de falar que se você tem mãos, você consegue comer sozinho. Então ninguém precisa mais ir lá colocar na sua boca. Então o corte tem que ser direcionado a você. Tem que ser por você. Entendeu? Ah, Babá, mas como é que eu faço a reza? Às vezes necessita de reza, ou às vezes não necessita de reza. Por que a reza entraria nesse corte? Vamos se perguntar isso e depois a gente fala sobre a reza, tá? Mas é mais ou menos isso. Normalmente também, quando a gente se faz para um culto de corte, a gente utiliza uma lâmina que normalmente ela segura todos esses elementos aqui, certo?
Então, tem uma magia que eu quero passar para vocês que ela vai aqui, ó, né? Essa magia ela vai aqui. Para quê? Para que quando a gente cortar e a gente tiver um inimigo, a gente pode ativar essa magia para que pegue nesse inimigo com mais força, com mais eficiência, tá? Então, esse vídeo eu criei aqui para te facilitar toda a sua dúvida em que precisa ser iniciado para ter mão de faca, ou na verdade a mão de faca ela não existe. Porque hoje, como já passei de mão de faca, hoje eu vejo que isso não é necessidade. Isso não tem precisão de ter mais uma mão de faca. A mão de faca ela existiu porque existia o neófito que não sabia fazer nada. De repente você dá um cargo tão grande para a pessoa assim de tirar a vida de um bicho, né? Sem mais, sem menos, de qualquer jeito, entende? Não resolvia todo esse caso. Mas hoje as pessoas já estão mais evoluídas. As pessoas já é mais objetivas. As pessoas querem cortar para sua própria divindade, entidade. Então, se vocês capazes de ter uma divindade assentada, vocês também têm que ser capazes de cortar para elas, tá bom? Então não é que não exista mão de faca, exista em algumas casas ainda, porque ainda tem essa tradição de que o neófito tem que ter toda a passagem de rituais para poder fazer o próprio corte. Dentro do meu conceito, eu acredito que você não precisa dessa trajetória se você tiver os seus ibás ali, porque você mesmo tem que carregar a própria energia desses ibás, tá bom? Já que eles são seu, a obrigação é sua de cortar, de fazer os rituais ali dentro, tá bom? Então, axé a todos.